salvação. O Senhor vem ao nosso encontro, é a luz na escuridão. O Senhor é fiel para sempre, a justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, o Senhor quem liberta os cativos. Vem, Senhor, vem nos salvar, nos mostrar o caminho do amor. Ó Senhor, vem nos libertar. Vem, Senhor, vem nos salvar, nos mostrar o caminho do amor. Ó Senhor, vem nos libertar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com alegria que através deste vídeo queremos demonstrar a nossa proximidade até você e partilhar da Palavra de Deus nesta liturgia dominical do 5º domingo da Quaresma. Iniciamos assim aquela que é conhecida como a primeira semana da Paixão, antigamente conhecida como Semana das Dores. E para bem fazermos a experiência com a Palavra de Deus, eu te convido a fazer neste momento o seu ato penitencial. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Em união com as orações do Santo Padre, o Papa, queremos pedir por todos aqueles que estão aflitos, sofrendo com a doença da Covid-19, também por todos os que trabalham na área de saúde ou que precisam trabalhar de modo a prestar auxílios a estes nossos irmãos. Também pedindo ao Senhor que acolha aos nossos irmãos falecidos, de modo especial aqueles que faleceram por conta dessa doença. Apresente você também a sua intenção neste nosso momento celebrativo. Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Primeira leitura da profecia de Ezequiel. Assim falou o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir a vossa sepultura e conduzir-vos para a terra de Israel. Enquanto eu abrir a vossa sepultura e vós fizer sair dela
sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocareis em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, e digo e faço oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor Toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo no Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de substituir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo, em vos espero. No Senhor, toda graça e e redenção. redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra a minha alma. Espera no Senhor. Mas quem o vigia pela aurora? No Senhor Toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas quem a vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, mas vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graça à justiça, e o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós. Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo, os mortais, por meio do seu Espírito, e mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os vossos corações. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Jesus Cristo,
Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creias. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a,
Quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ele, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje temos a oportunidade de nos aproximarmos virtualmente, mas o nosso coração está em Deus e assim também estamos juntos. Eu agradeço a oportunidade que está me sendo dada pelos coordenadores da minha comunidade de origem, que me convidaram para que pudesse mostrar também a minha proximidade por meio desta partilha da palavra. E aqui no nosso ambiente improvisado, é daqui que queremos fazer chegar até vocês a palavra do Senhor e o nosso desejo de que toda essa fase que estamos passando possa de fato ser transposta para celebrarmos verdadeiramente a Páscoa. E deste contexto, somos chamados a olhar para Ele com os olhos do Senhor, com os olhos da fé. E é nesse sentido também que somos convidados pela liturgia deste domingo, o 5º domingo da Quaresma do ano A, que nos apresenta a narração no Evangelho da ressurreição de Lázaro. Essa passagem já conhecida, mas que nos faz pensar um pouco também na nossa realidade. Nós estamos caminhando para a Páscoa. A Quaresma é esse tempo de preparação para vivenciarmos melhor a Páscoa do Senhor. E quando fazemos essa experiência, nós somos convidados a realizar em nós a Páscoa do Senhor. Ele que morreu, mas que ressuscitou, quer que também nós participemos de sua morte, participemos de sua morte e ressurreição. Isso já aconteceu em nós no nosso batismo. Pelo nosso batismo, nós passamos da morte, das trevas, para a vida, para a luz. E isso aconteceu em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, para que assim, pela água e pelo Espírito, participando da morte e ressurreição de Jesus, também nós pudéssemos ressuscitar com Ele. E é por isso que depois da Quaresma, na celebração da Páscoa, também nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo. E todo esse tempo de conversão é para que também nós realizemos em nossa vida essa passagem das trevas, daquilo que não é tão bom, para uma vida cada vez melhor. E nós acreditamos que esse momento difícil que temos vivenciado se torna para nós também um momento propício
para repensarmos a nossa vida. E diante de um momento tão difícil, creio que o que o Papa celebrou durante essa semana foi para nós um momento tocante para nos demonstrar a nossa fé de um Deus que é próximo, que caminha junto conosco. E a mesma mensagem que o Papa deixou naquela sexta-feira, na Praça de São Pedro, lendo aquela leitura de Jesus que dormia na barca, podemos também relembrar e trazer a partir deste Evangelho. Diz a narração que Jesus era muito amigo de Lázaro, de Maria e de Marta. Mas diante da situação é um pouco estranho que Jesus, assim que fica sabendo da notícia, continua lá onde estava. Diz o Evangelho que 2 dias depois, para ser mais exato, quando Jesus, ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E depois disse, Jesus, quando ouviu que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. É um pouco estranho que alguém que era tão amigo assim, como foi dito nos versículos acima, de Marta, de Lázaro e de Maria, ao saber da morte do amigo, demore ainda a estar lá. E é interessante como diversas vezes as irmãs reafirmam isso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quantas vezes a gente experiencia certas situações que a gente se pergunta assim, parece que Jesus chegou tarde, parece que Ele não está presente. E a gente se confronta com essa afirmação. Deus nos ama tanto, por que Ele não está presente? Porque parece que Ele não está presente. E o Evangelho é unânime também em demonstrar o amor de Jesus. Se a gente percebe logo no início do Evangelho, Senhor, aquele que amas está doente. E depois, quando Jesus já está lá e Ele chora, os judeus vão dizer, vede como Ele o amava. De fato, Jesus nos ama. E determinadas circunstâncias de nossa vida, é verdade, nos faz perguntar, que amor é esse? Mas é desse modo também que Jesus quer nos demonstrar a proximidade dele ao nos dizer que os momentos difíceis se tornam para nós momentos nos quais Deus também se revela, momentos dos quais Deus usa para que seja glorificado. Olha que interessante a passagem de Jesus. Ele disse, esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E depois Jesus diz ainda, mas por causa de vós, alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais. Veja, diante da situação difícil, Jesus quer abrir os nossos olhos para contemplar o amor de Deus. E é interessante perceber que a ressurreição de Lázaro, mais do que para a família de Lázaro e para o próprio Lázaro, foi um momento importante para todos aqueles. Porque Jesus não amava somente Lázaro, não amava somente Marta e Maria. Jesus ama, nosso Deus, a toda a humanidade. E por isso, a graça maior que Ele deseja para toda a humanidade é que nós creiamos nele. Então, a graça maior não aconteceu na vida de Lázaro e da família dele, mas na vida daqueles judeus que, diante daquele momento difícil, abriram os olhos para também crer em Jesus, abriram o coração para acolher Jesus. E ali a glória de Deus se manifestou. Porque quando acolhemos Jesus, nós acolhemos aquele que é a ressurreição e a vida. E aquele que acolhe Jesus, aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Porque Ele é quem nos concede a vida eterna. E é por isso que a gente também é chamado a olhar para Jesus, a professar a nossa fé dele, para que em vida a gente faça a experiência dos ressuscitados. E é por isso que em vida, que nesta vida já somos chamados a clamar, a pedir, para que o Espírito Santo que habita em nós nos ajude a de fato vivermos como pessoas ressuscitadas,
para que de fato nós que vivemos tantas vezes em situações de morte possamos experienciar a vida. Se nós percebermos na narração do Evangelho, talvez os que vivenciam a verdadeira morte não fosse Lázaro e a família dele, mas os judeus que não acreditavam em Jesus. Hoje também podemos perceber tantas situações de morte por aqueles que estão vivos. É verdade que o momento em que temos vivido, muitas mortes estão acontecendo. Mas talvez muitas delas estão acontecendo porque o coração de muitos já viviam na morte. Porque muitos às vezes se preocuparam mais com a economia do que com a vida de nossos irmãos e irmãs. Qual a morte que é mais pesada? Poderíamos dizer que muitas mortes físicas acontecem porque a morte espiritual aconteceu primeiro. E Jesus, Ele quer ressuscitar, dar vida nova ao nosso coração, para que também o nosso corpo físico seja curado. E no último dia, todos nós tenhamos também participação na ressurreição dele. Que Deus nos ajude, enviando sobre nós o Espírito Santo, para que todos nós possamos viver como ressuscitados. Eu iniciei essa celebração com uma saudação não muito usada em nossas missas e em nossas celebrações. O Deus da esperança, que nos cumula de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Foi assim que eu iniciei, porque é isso mesmo que eu desejo e penso ser este também o convite da liturgia, que pela ação do Espírito Santo e pela fé, os nossos olhos se abram à esperança de um Deus que é amor, que é paz e que é a nossa vida. Que assim Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus nos criou para a vida e não para a morte. Confiantes, dirijamos-lhe nossos pedidos, dizendo: ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Senhor, em quem pomos toda a esperança, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a vida e a dignidade de vosso povo, mais esquecido e abandonado. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor da nossa prece. Vós, cujo Espírito habita em nós, iluminai com sua luz a instituição, a instância pública e os profissionais responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor das vossas preces. Vós que ressuscitastes Lázaro do sono da morte, fazei voltar à vida os que jazem no pecado, na incerteza e na angústia. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor das nossas preces. Vós que realizais tudo o que vossa palavra exprime, formai em nós um espírito atento, compassivo e cuidadoso com o nosso próximo. Como pede a campanha da fraternidade, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o clamor das vossas preces. Apresente ao Senhor também as preces que estão no seu coração.
por toda a igreja, pelo mundo inteiro, pelos nossos governantes, para que a paz esteja em nossas famílias, a saúde do corpo e da alma seja concedida a todos nós. Senhor Deus, ouvi as preces que cada um de nós te eleva neste momento. Nós te pedimos, Senhor, ouvi o clamor de nossa prece. E contigo e convosco, ó Jesus, queremos elevar ao Pai, inspirados pelo vosso Espírito, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu quero convidar aos que estão aqui comigo e também a você que escolheu participar conosco através deste vídeo, que neste momento, onde você estiver, eleve ao Senhor o seu pedido mais uma vez, mas acima de tudo o seu louvor, o seu agradecimento, adorando-o em espírito e em verdade. A segunda leitura de hoje nos recordava que o Espírito habita em nós e que o Pai, em Cristo, também vivifica os nossos corpos mortais. Então eu te convido neste momento, vamos fazer a nossa comunhão espiritual, buscando adorar e louvar ao Senhor que habita em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, no desejo de ser com Ele, um só corpo e um só Espírito, de sermos igreja verdadeiramente, igreja missionária, misericordiosa, povo eleito, pertencente ao Senhor. Faça neste momento a sua comunhão espiritual. Meu Jesus, creio firmemente em vossa presença na Eucaristia e gostaria de receber-vos agora realmente. Mas como não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Inflamai-me com vosso amor e fazei com que eu lute seriamente pela expansão do vosso reino. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ao final de nossa celebração, coloquemos a nossa vida e a nossa família sob a proteção da Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E aproveitando também esta oportunidade, quero convidar a você a rezar pelas vocações, por todas as vocações, de modo especial pelas vocações à vida religiosa, à vida sacerdotal. De modo especial, peço oração por mim e pelos meus irmãos, por outros 4 irmãos seminaristas, que no dia 17 de maio, às 15 horas, em São João do Manhuaçu, devemos receber a nossa ordenação diaconal. Então reze por nós. Peçamos a Deus para que nos abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós
a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com as nossas vidas. Vamos em paz. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiães, tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada